galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia? Vamos agora estudar, pessoal, um conteúdo muito importante que é sobre fecundação. Você vai ver o quão é complexo, na verdade, um monte de coisas que acontece para que um espermatozoide consiga entrar ou penetrar ou fecundar o óvulo, tá? A gente vai falar sobre o conceito de fecundação. Vocês já sabem, na verdade, né? Mas a gente vai explicar aqui para vocês qual é o conceito de fecundação. E aí, antes que a gente explique como que ocorre a fecundação, eu vou explicar para vocês sobre a estrutura do ovócito, tá bom? Vamos lembrar que quando a mulher ela ovula, na verdade ela não está liberando um óvulo, tá? Na verdade esse nome óvulo que é liberado não é óvulo, é ovócito. Ovócito de segunda ordem. Eu expliquei para vocês lá durante o processo de formação dos gametas femininos, tá? O óvulo ele só se chama óvulo a partir do momento da fecundação. Antes da fecundação é chamado de ovócito 2 ou ovócito de segunda ordem. É a mesma coisa, tá? E aí eu vou explicar aqui, trazer quais são as fases da fecundação. O que ocorre durante o processo em que o espermatozoide está querendo ali entrar no óvulo, tá? No ovócito. Então, pessoal, conceito de fecundação, tá? Fecundação ou fertilização é a fusão de um par de gametas com a formação do zigoto. E leve em consideração aqui, pode ser gameta de qualquer tipo de ser vivo, tá? Eu tenho um gameta masculino e um gameta feminino. Quando os dois se fundem, ocorre o mecanismo de fecundação ou fertilização. E onde que a fecundação acontece na espécie humana, tá? Ela vai acontecer no terço inicial do ovíduto. Isso na espécie humana. O que é ovíduto, né, pessoal? Ovíduto é a mesma coisa que tuba uterina. Tuba uterina ou trompas de falópio, tá? É a mesma coisa. Então ocorre bem no início ali da tuba uterina, na região onde ocorre o contato com o ovário. O ovário é justamente a gônada feminina, onde se ocorre a produção do gameta feminino, tá? E essa fecundação ela vai acontecer nas primeiras 24 horas, logo após o momento em que a mulher promove a sua ovulação. Vamos lembrar que a ovulação ela ocorre na metade de um ciclo menstrual. Uma mulher que tem um ciclo menstrual regular de 28 dias, tá? Aproximadamente no 14º dia, ela está liberando o ovócito para que ocorra a sua fertilização, se por acaso a mulher tiver relação sexual nessa época, tá? É a época em que a mulher está facinho de ficar grávida, tá? Bem, então esse é o conceito de fecundação. E aqui eu apresento para vocês a estrutura do famoso óvulo, né? Óvulo entre aspas, que ainda não é óvulo, é ovócito, tá? Vamos lembrar que durante a formação do gameta feminino, nós temos o ovócito 1, certo? Cada ovócito 1 ele vai passar pela divisão meiótica. Pela meiose, ela vai sofrer duas divisões, meiose 1 e meiose 2. No final da meiose, ocorre a formação de 4 células, onde 3 células são chamadas de glóbulos polares, são células pequenas, e uma célula, que é maior, vai ser o nosso famoso ovócito 2, ou ovócito de segunda ordem, que está com seu processo de meiose parado na fase de metáfase 2. Por isso que ele é chamado de ovócito 2, tá? Porque você vai olhar bem aqui, isso aqui tudo que vocês estão vendo é a célula do ovócito. Veja aqui, pessoal, que eu tenho o núcleo dessa célula, tem aqui os cromossomos formando aqui como se fosse uma placa metafásica. Veja que eu tenho fibras do fuso, tá? Os centríolos aqui, ó, tem um centríolo aqui, outro centríolo aqui. Essas linhas que vocês estão vendo são linhas que estão puxando os cromossomos que estão aqui no meio, ó, tá vendo? Isso aqui a gente estuda na meiose, é chamado de metáfase, certo? Isso aqui que vocês estão vendo não é o núcleo, tá? É um glóbulo polar.
Lembra que durante a formação dos gametas, do gameta feminino, tem 3 células pequenininhas que são formadas e uma célula maior? Essa célula maior é o ovócito, tá? E dentre esses 3 glóbulos polares, aqui eu tenho um deles, tá? Que é um glóbulo polar. Isso aqui era para ser um ovócito, só que ele não se desenvolve. E a tendência dele é ser degenerado, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos o ovócito que é liberado durante a ovulação. E veja que ao redor desse ovócito tem uma camada protetora. Essa camada protetora, ela é chamada de zona pelúcida, tá? Essa zona pelúcida, ela é feita, pessoal, de uma substância chamada de ácido hialurônico, tá? É o ácido hialurônico. Ele protege aqui o nosso ovócito. E ao redor da zona pelúcida, eu vou encontrar várias células, né? Essas células aqui, pessoal, elas formam o que a gente chama de corona radiata, tá? Vem essa palavra corona, quer dizer coroa, né? Coroa radiada. São várias células chamadas de células foliculares. Essas células foliculares, elas produzem, pessoal, hormônios importantes para o desenvolvimento ali da gravidez, se esse óvulo for fecundado. Ovócito, na verdade, certo? Então, aqui é a estrutura do nosso famoso ovócito. E aqui eu tenho uma comparação do tamanho de um espermatozoide com relação ao nosso ovócito. Ele é muito menor, tá bom? Então, a gente vai agora, pessoal, analisar o processo de fecundação, como que ele ocorre. Então, a gente vai analisar só um pedacinho desse aqui, ó. Digamos que o espermatozoide ele vai chegar aqui e vai fecundar o nosso ovócito. Então, a gente vai ver o que acontece só nessa região onde ocorre a nossa fecundação. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem aumentada só dessa região, tá bom? Então, aqui eu tenho as células da corona radiata, tá? Que são células foliculares. E aqui eu tenho a zona pelúcida, tá bom? Que é formada pelo ácido hialurônico. Tá? E aqui eu tenho a membrana plasmática, que é justamente esse pedacinho aqui, ó. A membrana plasmática do nosso ovócito 2, tá? Membrana ovular. E dentro nessa parte de dentro da membrana eu tenho bolsinhas, pequenas bolsinhas que a gente chama de grânulos corticais, tá? A gente vai explicar daqui a pouco cada coisa, para que serve cada um desses grânulos. Bem, durante o processo de fecundação, você sabe que são liberados milhões de espermatozoides ali no mecanismo de ejaculação, no ato sexual, e esses espermatozoides, eles vão correr atrás do óvulo, do nosso ovócito, e eles são atraídos pelo ovócito. Eles são atraídos por um mecanismo que nós chamamos de quimiotaxia. Quimiotaxia. A gente escreve quimiotaxia, tá bom? Quimiotaxia. O que seria essa tal de quimiotaxia? É como se o espermatozoide sentisse o cheiro do óvulo. Opa, eu estou sentindo o cheiro do óvulo, eu vou lá. E ele vai na direção do óvulo, tá? Quando ele chega, os milhões de espermatozoides chegam ali neste ovócito, ele vai tentar penetrar. E para tentar penetrar, ele tem que passar por essa camada de um monte de célula, tá? Ele tenta passar aqui, ó, nesse monte de célula, ele vai se enfiando aqui no meio dessas células, tá? Então aqui a gente tem o nosso espermatozoide tentando atravessar a zona pelúcida. Aqui ele ainda não promoveu a fecundação. Então, juntamente com esse espermatozoide, eu tenho vários outros espermatozoides querendo passar, se enfiar no meio dessas células. Eles vão parar nessa região aqui, ó. Essa regiãozinha onde nós vamos ter a zona pelúcida. Então, o que o espermatozoide tenta fazer é penetrar a zona pelúcida, a região onde se tem essa parte que contém o ácido hialurônico, tá? Então, ó, ele vai chegar aqui na nossa zona pelúcida e para que ele consiga perfurar essa camada aqui, tem que ter uma reação importante, um tipo de reação muito importante. Para que vocês entendam o que ocorre, vamos analisar aqui a estrutura do espermatozoide. Olha só, ele tem essa cauda aqui é chamada de flagelo, tá? Flagelo. Tá vendo esses pontinhos que estão na base do flagelo? Aqui são várias mitocôndrias que estão dando energia para que ele consiga bater esse flagelo, tá bom? Aqui eu tenho o núcleo do espermatozoide, que contém o material genético masculino.
E tá vendo essa bolsinha verde aqui? Essa bolsinha verde, pessoal, ela é chamada de acrossomo, tá? Acrossomo. Dentro desse acrossomo tem uma enzima muito importante, tá? O nome dessa enzima na verdade, chamado de hialuronidase. Hialuronidase, tá bom? Veja que todo nome de enzima está muito relacionado com o substrato onde ela vai atuar. Então, essa enzima, como ela é a hialuronidase, ela vai atuar sobre o ácido hialurônico que está presente aqui na zona pelúcida. Ela digere o ácido hialurônico. Mas para que essa hialuronidase consiga ser liberada nessa zona pelúcida, o espermatozoide precisa reconhecer a estrutura da zona pelúcida. Então, o primeiro espermatozoide que chega no óvulo, no ovócito, tá? Na hora que ele chega na região da zona pelúcida, ele vai entrar em contato, fazer com que a sua membrana plasmática entre em contato com essa zona pelúcida. E veja que, tá vendo esses pontinhos verdes aqui? Esses pontinhos verdes que está presente na zona pelúcida são receptores, tá? Receptores chamados de receptores EP3. O espermatozoide ele vai se prender a esses receptores. O contato com esses receptores faz com que essa bolsinha que está dentro do espermatozoide libere o líquido que tem dentro dela, que é justamente essa enzima. É como se esses receptores EP3 fossem uma chave, tá? Você sabe que uma chave ela vai abrir a porta, então, na hora que ela abre a porta, porque aquela chave está correta, ela está de acordo com a fechadura. Então, é como se o receptor aqui fosse a chave e a porta que está sendo aberta é justamente essa bolsinha que está dentro do espermatozoide. Na hora que é reconhecido esse receptor, a bolsinha que está dentro do espermatozoide, que é o acrossomo, ele vai se abrir, certo? Uma vez que ele se abre, ele vai liberar essa enzima, que é um líquido que vai digerir essa zona pelúcida, que tem aqui a nossa famosa hialuronidase. Então, a hialuronidase, ela é digerida, aliás, ela vai digerir o ácido hialurônico presente na zona pelúcida, fazendo com que esse espermatozoide consiga chegar, olha só, ele vai conseguir penetrar a zona pelúcida. Só que na hora que isso aqui acontece, pessoal, veja só, vai acontecer uma mudança na polaridade da membrana do óvulo ou do ovócito. Antes de acontecer essa penetração, dentro da célula tem um polo negativo, é como se fosse uma carga elétrica negativa, e fora da célula tem uma carga elétrica positiva. A partir do momento que o espermatozoide ele consegue perfurar a zona pelúcida, ocorre, pessoal, a entrada de íons de cálcio para dentro do ovócito. Carga elétrica positiva vai entrar nessa célula. Tá? O que vai acontecer? Vai ocorrer uma inversão na polaridade, vai ficar positivo dentro e negativo fora. Tá? Antes estava assim. Com a despolarização, ocorre a inversão dessa polaridade. Então, a fusão da membrana do espermatozoide com o óvulo vai acontecer. E o que vai ocorrer, pessoal? Com essa inversão de polaridade aqui, isso vai fazer com que a zona pelúcida, que tem esse ácido hialurônico, sofra uma alteração. E isso impede que os outros espermatozoides consigam penetrar o óvulo. Porque vocês lembram que só um espermatozoide consegue penetrar um óvulo? Não pode 2 espermatozoides ou mais penetrar ou fecundar um óvulo. Se isso acontecesse, nós chamaríamos isso de poliespermia. Poli significa vários. Espermia, espermatozoides. Então, vários espermatozoides fecundando um óvulo. Isso pode acontecer? Pode, mas se isso acontecer, o embrião que vai ser formado, ele vai sofrer aborto espontâneo, porque o bebê que vai ser originado, ele vai sofrer uma forte alteração genética que impossibilita a sua existência, tá? Ele vai ter defeitos genéticos, ok? Então, para que vários espermatozoides não consigam penetrar no nosso óvulo, com a entrada desse espermatozoide aqui,
vai acontecer a inversão da polaridade da membrana plasmática. Isso faz com que a zona pelúcida sofra uma alteração e aquelas proteínas chamadas de proteínas de receptores ZP3 da zona pelúcida não vai ter nenhum tipo de reconhecimento com nenhum outro espermatozoide. E assim, somente um consegue penetrar o nosso óvulo, tá? Então, depois que ele consegue penetrar a zona pelúcida, vai ocorrer o que a gente chama de cariogamia ou anfimixia. O que significa cariogamia, pessoal? Gamia significa união, certo? Cario significa núcleo, união do núcleo. Os núcleos do espermatozoide e o núcleo do óvulo se juntarão, sofrerão a junção, tá? A penetração do espermatozoide induz o ovócito a completar a segunda divisão meiótica. Nesta, forma-se o segundo glóbulo polar e o núcleo do ovócito passa a constituir o pronúcleo feminino, haploide, pronto para se encontrar com o núcleo do espermatozoide, que a gente chama de pronúcleo masculino. Eu vou voltar para as imagens anteriores só para vocês entenderem o que eu acabei de ler. Tá vendo isso aqui, ó, essa imagem? Isso aqui é a fase da metáfase, certo? Então, aqui eu tenho um ovócito na fase de metáfase, essa partezinha rosa, e aqui eu tenho um glóbulo polar. Veja, a partir do momento que o espermatozoide penetra esse ovócito, essa divisão aqui ela vai dar continuidade. Então, essa célulazinha rosa aqui, ela vai formar mais outra célula, tá? E esse primeiro glóbulo polar vai se dividir também em dois, ok? E aí vai finalizar o processo de divisão meiótica no nosso ovócito, e ele deixa de ser ovócito 2 e se transforma em óvulo, tá? Aí só a partir daí nós vamos ter o óvulo. No óvulo eu vou ter o núcleo contendo o material genético do indivíduo feminino e eu vou ter o núcleo contendo o material genético do indivíduo masculino, que é proveniente justamente do espermatozoide que conseguiu penetrar ou fecundar esse ovócito. Então, eu tenho o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Então, ó, resumindo o que eu acabei de falar, depois que aquele espermatozoide conseguiu entrar, tá aqui, ó, eu tenho o núcleo do espermatozoide, que é o pronúcleo masculino, o processo de meiose, que está parado nessa fase bem aqui, de metáfase 2, vai continuar e assim, ó, vai se formar o quê? Mais duas células, mais dois núcleos. Aí eu vou ter o pronúcleo masculino, o pronúcleo feminino e esse glóbulo polar aqui. Agora, observe o seguinte, esses dois pronúcleos, nos indivíduos que são mamíferos, eles não vão se fundir, tá? Eles não vão se fundir. Depois, vai ocorrer a formação, a finalização da meiose, tá? E essa célula vai se formar, vai se chamar de célula ovo ou zigoto. É a primeira célula que origina um ser vivo. Célula ovo ou zigoto, tá bom? E dependendo do tipo de ser vivo, eu tenho vários tipos de ovos, né? Célula ovo. Na célula ovo da espécie humana, é uma célula que tem pouca substância nutritiva para que ela se desenvolva. Então, ela precisa se desenvolver dentro do organismo materno. E a partir daqui, pessoal, nós vamos ter as primeiras divisões celulares, tá? Essas primeiras divisões celulares, que é por meio da mitose, essa célula aqui, célula ovo, ela vai se dividir em duas, formando duas células, tá? Que a gente chama de blastômeros. E aí essas células que são chamadas de blastômeros vão começar a se multiplicar, duas se transformam em 4, 4 em 8, 8 em 16 e por aí vai, até formar o nosso embrião. E a partir daqui a gente tem a finalização dessa parte de fecundação. Nas aulas seguintes a gente vai falar sobre a nossa embriologia, processo de formação de desenvolvimento embrionário humano e também dos outros seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido e eu te convido a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, estudem bastante e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.